Ó, eu quero agradecer ali o superchat da Kelly e dizer que eu tenho um combinado com o Bruno, dele ficar aqui com a gente até as 8h30. Bruno, se você tem alguns minutinhos e quiser falar de os outros álbuns, tá com você, querido. Ou se você não se importa, eu finalizo com... Não quero estragar a festa de toda a gente, não, mas a gente vai ficar mais uns 15 minutinhos só e a gente tem que terminar. Tô por ti de verdade. Olha só, biquíni.com.br de 98. É muito importante, é o disco que tem Janaína e foi produzido pelo Paul Ralphs. Foi a primeira vez que a gente fez um disco que é metade do Carlos Beni, que foi o nosso produtor, já falamos tantas vezes elogiosamente dele aqui, o cara que descobriu a banda, e ele produziu os nossos 4 primeiros discos. Esse é o 5º que você falou. Teve metade das músicas produzidas por ele, metade pelo Paul Ralphs, que por acaso é quem está nos produzindo agora. O Regina é o 6º disco que está com ele. O quê? O 6º disco. Então, é um disco muito importante porque foi uma guinada, a gente foi produzido por outro artista, por outro produtor. Isso, para uma banda, é uma coisa muito importante. No nosso caso, nós fomos bem-sucedidos e placamos Janaína, que é uma das músicas mais importantes do nosso... E é um disco muito inovador porque ele trazia um kit de acesso à internet, que hoje em dia um kit de acesso à internet é o cara que veio instalar o modem na sua casa. Mas naquela época não era assim. Então a gente no disco tinha, que era uma coisa extremamente inovadora. O disco foi perto da nossa entrada na internet. A gente foi a primeira banda a ter um site, a primeira banda a ter um e-mail. E então tem essa guinada tecnológica. Nessa época, tudo aconteceu muito próximo disso. Interativa também, mas foi um disco que foi muito sofrido, porque ele passa exatamente entre 94 e 98, são 4 anos, e esses 4 anos a gente sai da Sony, porque a gente tinha gravado um disco ao vivo lá para eles, e eles falaram que não ia lançar esse disco, e acabou que esse disco se perdeu, ele não existe, diga-se de passagem. Quer dizer, eu achei as fitas, mas elas estavam deterioradas, não tem registro algum. E aí a gente passa exatamente aquele período que eu falo, o Cabo das Tormentas, os 10 anos do Biquíni. Pra você ter uma ideia, no ano de 1997, nós fizemos 21 shows. Não dava 2 por mês, entendeu? Assim, a gente estava caminhando exatamente para o precipício. E a gente, ao mesmo tempo, se agarrando a essa ideia de que, não, nós temos um disco forte, nós temos um disco que tem um potencial aqui, etc. Talvez a música mais emblemática desse disco, para mim, é Mesmo Assim. É uma canção que fala, que era exatamente assim, a ideia de que a gente se agarrava, de olha, eu não vou desistir dos meus sonhos, eu não vou me desapontar, né? Porque era muito isso, assim, a gente estava uma fase muito sofrida. E aí, em janeiro de 98, a gente já lança Janaína, e Janaína, pumba, estoura, entendeu? Então, coloca a gente de volta aos trilhos, né? Mas, ainda assim, a gente ainda tinha um longo caminho pela frente para poder seguir. Boa. Escuta aqui 2000. Produzido pelo Paul Ralphs também. E é um disco que tem Quando Eu Te Encontrar, que é uma música muito importante na nossa carreira. Foi aquela que eu falei que entrou na trilha da Malhação, como alguém botou lá, e foi um sucesso enorme na nossa carreira. Várias pessoas falam até hoje que esse é o nosso melhor disco. Vários. O nosso saxofonista, por acaso, é uma pessoa que sempre fala, é o melhor disco de vocês. Eu adoro ouvir, escuta aqui, eu pego para ouvir de vez em quando. Eu gosto da sequência dele toda. Eu gosto da forma como ele termina, com nada disso, com umas viagens de sintetizador e tudo mais. E é um disco realmente muito, muito importante, novamente, com faixa interativa, com várias outras ideias. Para você ter uma ideia, esse disco, ele tinha dentro dele uma pasta, que se você colocasse dentro do computador, ele tinha uma pasta na qual qualquer pessoa de rádio poderia fazer uma entrevista com a gente. Que demais. Ele pegava um papel, lia as perguntas e ele tinha os áudios das respostas. Entendeu? Então tinha umas coisas assim muito inovadoras, e fora a faixa interativa, que era muito boa. Nem sabia disso. Nunca soube disso. Tem muitas coisas legais. É um disco que tem realmente grandes composições, mas foi um disco que a gente lançou novamente. Foi um disco que nos frustrou muito, porque
com um mês de lançado, a gravadora, diante de uma crise financeira que eles tiveram, eles cortaram toda a verba e o disco praticamente foi engavetado, entendeu? Entendeu? E se não fosse 2 anos depois, a gente já em outra gravadora, a música tem entrado na Malhação, acho que são dessas coisas, são dessas sortes grandes que a gente teve na vida, a música entra e estoura. A gente já estava numa outra gravadora, nós estávamos no Universal, entendeu? E tanto é que, pô, assim, depois desse engavetamento no sentido de engavetar, não de acidente de trânsito, depois disso, eu me lembro que a nossa relação lá dentro ficou muito conturbada, e a gente falou, putz, vai ter que acabar, vamos sair daqui. Pedimos para sair novamente, pedimos para sair da gravadora. Essas 2 vezes foi dessa maneira. Entendi. E em 2001, no ano seguinte, vocês lançam o 80. O 80 vem carregado de uma coisa muito importante, que é a saída do Shake, né? Então, no meio dessa crise toda do Escuta Aqui e tudo mais, a gente já estava vindo de um processo de desgaste e foi inevitável que a gente passasse por alguma ruptura. E essa ruptura foi a saída do Shake, né? E eu me lembro que quando a gente sai, a gente passa ainda um período. Ele sai no final de novembro, a gente passa dezembro e janeiro se preparando para a participação da gente no Rock in Rio, na Tenda Brasil. A gente tocou numa tenda, não no Palco Mundo. A gente fez o nosso show, foi muito elogiado, foi muito bom, etc. Nós entramos para gravar umas músicas. Não, a gente começa a flertar com a Universal e aí a gente é contratado. E eu me lembro que a gente é contratado porque a gente fala, nós vamos lançar um disco de regravações. Uhum. E é muito simples explicar isso. Eu não tinha a menor cabeça para escrever qualquer coisa. Nós estávamos ainda, sabe, muito tipo, cara, o que eu vou escrever aqui? Sabe, diante de tudo que eu estava vivendo, na saída do Shake e tudo mais, eu falei assim, cara, não acho que eu tenho nada bom para falar nesse momento. E a gente vê que todo mundo falou assim, não, vamos fazer isso, vamos dar fazer um disco dessa maneira. Foi até uma sugestão do Miguel para fazer isso, e a gente embarcou nessa, e a gente só falou, ok, mas vai ter que ser uma coisa muito diferente, assim, de como a gente vai gravar essas músicas. E alguns arranjos e algumas músicas ali ficaram de um jeito muito especial. Eu destaco ali Armadilha, eu destaco Camila, né, que eu acho que tirou, porque era de se esperar que aquele arpejo tradicional de Camila entrasse, e a gente, ele deu um riff novo para Camila, e ficou muito, muito interessante. Eu destaco Educação Sentimental, com a Érica Martins, eu acho que ficou um dueto muito bom, né? Então, várias músicas, o próprio Ska com Toda a Forma de Poder, que virou um videoclipe, foi a primeira vez que ele dirigiu um videoclipe, e ficou, assim, muito, muito incrível, né? É um disco realmente que começa a dar uma nova cara para o Biquíni Cavadão, um novo rumo, entendeu? Ele é também, por assim dizer, um divisor de águas interno. Entendi.